Mas vamos lá, vamos entender essa confusão aí, né? Entenda a crise entre o Papa Leão XIV e Donald Trump. Sim, os dois não se entendem desde sempre, desde o início do papado de Leão XIV, que assumiu depois da morte do Papa Francisco, né? E aí, assim, o Papa é considerado um chefe de Estado, né? Do mesmo jeito que um presidente de uma outra nação. E aí tem essa rixa agora entre Donald Trump, aliás, agora não, desde sempre, entre Donald Trump e o Leão XIV, que é norte-americano, que é dos Estados Unidos, e inclusive isso tem sido usado pelo Donald Trump para atacar o Papa, porque o Trump diz que o Papa só é Papa porque o Trump estava lá na Casa Branca, ou seja, ele ainda se julga responsável pela escolha do Papa, vai vendo, pois é. E aí é o seguinte, qual que é a nova, né? Qual a treta nova entre eles? Então, o Donald Trump andou publicando na rede social uma crítica, tá lá. Trump diz que o Papa é fraco e só foi escolhido por sua causa, né? Ele publicou naquela rede social que pertence a ele mesmo, que ele só publica lá, uma crítica, porque essa semana o Papa, numa das missas, orou pelo fim da guerra, né? Dizendo que essas lutas armadas não vão levar a nenhuma solução e que os países têm que se resolver no diálogo. Ou seja, a coisa mais natural do mundo de ser ouvido na boca de um Papa, né? Mas o Trump não gostou, não. O Trump achou que era com ele diretamente, e era, né? E resolveu atacar o Papa, ao invés de, sei lá, ignorar ou dar uma explicação por que ele está fazendo, não. Ele resolveu atacar o Papa, dizendo que o Papa é fraco, dizendo que o Papa se reúne com opositores do Trump. Por quê? Porque o Papa se reúne com gente pacifista, com gente que não defende guerra, né? Então, que é o óbvio. E aí, essas pessoas que não defendem guerra são apontadas pelo Trump como opositoras políticas dela, veja bem. E aí o Papa não deu mole, né? O Papa respondeu também. O Papa responde a Trump, não tenho medo do presidente dos Estados Unidos. E ele falou o óbvio, né? Que da igreja só pode partir palavras de pacificação, senão não faz o menor sentido. E que ele vai continuar falando sobre os problemas da guerra, não vai abrir mão de falar sobre isso, porque isso é uma pauta do Papa, é natural que o Papa trate sobre esse tipo de assunto, né? E diz que não quer entrar em discussão com o Donald Trump, não estou afim de entrar nessa ladainha dele, só estou falando porque fui perguntado por vocês jornalistas, então estou respondendo aqui, mas se dependesse só de mim, nem entraria nessa discussão. Foi mais ou menos isso que o Papa Leão XIV falou em relação ao Donald Trump, né? E aí o Donald Trump dobrou a aposta, não satisfeito em provocar o Papa chamando ele de fraco, falando que ele se reúne com opositores, ele foi além. Após chamar Papa Leão XIV de fraco, Trump publica imagem de si mesmo que o retrata como uma figura semelhante a Jesus. Essa é a maneira assim meio cuidadosa do jornal escrever, na verdade, que ele se vestiu de Jesus mesmo. Não é semelhante a Jesus, não. Dá uma olhada na imagem que foi publicada por Donald Trump, né? Então tem lá umas figuras, tem avião de guerra atrás, a Estátua da Liberdade, né? E o Trump ali de Jesus curando uma pessoa. Então, assim, isso dá sinais de que o Trump já não está bem da cabeça, não é de hoje, né? Que ele é psicopata, sim, a gente sabe que ele é psicopata. Agora, que ele também está variando, a gente está descobrindo aos poucos com essas coisas que ele inventa. Não foi, inclusive, nem a primeira vez que ele fez esse tipo de coisa, não, viu? Esse tipo de desrespeito a uma religião cristã, no caso, ao catolicismo. Pouquinho antes de escolher o Papa, de ter o conclave, faltava pouco tempo para a escolha do novo Papa, ele publicou essa imagem aqui como se ele devia ser escolhido Papa, ele, o próprio Trump. Isso na época foi visto como um tremendo desrespeito, né? A matéria aqui é da época, inclusive, Casa Branca reposta a imagem de Trump vestido como Papa. Seguidores apontam desrespeito à religião católica. Jesus não está na Casa Branca, Judas que está, diz seguidora. Essa imagem não é engraçada, não é sátira, não é inofensiva, afirma outra. Imagem parece ter sido gerada por IA. Óbvio que a imagem foi gerada por IA. O Trump não ia se fantasiar de Papa para tirar uma foto, sendo que a IA faz isso para ele, né? Mas, enfim, isso tudo vem já de um tempo, não é de agora não, essa briga. Essa briga começou logo que o Papa virou Papa. Assim que ele foi escolhido no conclave, ele já começou a criticar as políticas imigratórias do Donald Trump, essa coisa de cercear o direito dos imigrantes chegarem nos Estados Unidos, o tratamento, principalmente o tratamento degradante que tem sido dado aos imigrantes que são presos, são jogados em cadeias, deixam passar fome, passar necessidade, passar frio,
né? Tudo isso acontece e isso tem sido relatado, inclusive, por brasileiros que são deportados, que chegam aqui no Brasil e contam o que eles vivenciaram lá. E é mais ou menos isso mesmo, é muitos maus tratos aos quais são submetidos os imigrantes que são presos nos Estados Unidos. E o Papa já começou a criticar isso lá atrás, né? E por conta disso começou essa animosidade entre ele e o Donald Trump. E aí seguiu outras declarações do Papa, sempre no sentido de pregar a paz, quando o Trump estava querendo pregar a guerra, né? E aí, esse tipo de imagem do Trump vestido de Papa, vestido de Jesus, assim, dá uma ideia de que o Trump ficou doido, que o Trump pirou mesmo de vez, assim, que não se trata simplesmente de brincadeira, não, né? Ele usa a tal da teoria do louco. Ele usa isso desde o início do mandato. O que é a teoria do louco? É a ideia de que você transmite para as outras pessoas de que você é capaz de tudo. Isso, obviamente, vai gerar medo nas pessoas. As pessoas vão ter, né, pensar 10 vezes antes de confrontar uma pessoa que elas consideram que é capaz de tudo. Então, o Trump fica inventando essas coisas para passar essa ideia de ser um sujeito imprevisível e capaz de tudo. E isso faz com que, inclusive, os aliados, os países aliados, eles recuem, tenham medo. Os inimigos, então, nem se fala, porque você não sabe realmente do que ele é capaz. Mas dá essa ideia de que o Donald Trump pode ter ficado doido, porque ele passa muito do ponto com esse tipo de coisa que ele faz, né? Se vestir de Jesus, gerar uma imagem de A representando Jesus Cristo é um pouco demais, para minha opinião, né? Mas, enfim, e se o Trump enlouqueceu? Pois é, essa pergunta é exatamente a pergunta feita pela revista Cruzoé, aqui, que é bolsonarista, hein? Revista bolsonarista, geralmente trumpista também. E se Trump enlouqueceu? 6 em cada 10 americanos acham que o presidente se tornou errático com a idade. Solução pode estar na Constituição. Errático é uma maneira gentil de falar que ele realmente pirou, né? Que a idade que ele está senil, que por conta de ele estar com 80 e poucos anos, né? Então, assim, tem muita gente como o Lula, por exemplo, que nessa idade está bem de cabeça. Agora, o Trump está postando imagem deles representando Jesus Cristo, gente. Não é qualquer coisa. Nós estamos falando do presidente dos Estados Unidos, não é um doidinho ali da esquina, não. É o presidente dos Estados Unidos. Mas a solução está na Constituição americana, mais precisamente na 25ª emenda à Constituição dos Estados Unidos. Ela determina, numa das sessões, como é que você tira um presidente se ele endoidar. Então, existe uma regra lá nos Estados Unidos que é a seguinte: o vice-presidente, mais o gabinete de governo, que é ali os ministros, os secretários, né? Porque lá nos Estados Unidos não é ministro, é secretário. Os secretários mais próximos do gabinete da presidência da República, eles mandam para o Congresso Nacional um documento dizendo que o presidente endoidou. Ele não está em condição de exercer a presidência da República. O Congresso Nacional vota isso e afasta o presidente da República porque ele está variando, o presidente não está mais batendo lé com cré, que é mais ou menos o que está acontecendo com o Donald Trump. Falta, obviamente, coragem para o vice-presidente fazer isso, né? O J.D. Vance. Mas se tivesse essa coragem, já poderia fazer, porque vários comportamentos, atitudes do Donald Trump, como, por exemplo, ameaçar exterminar uma civilização inteira, isso não é coisa de gente normal. Definitivamente não é coisa de gente normal. E isso poderia estar sendo usado para poder tirar o Trump do poder, porque as regras da Constituição americana assim preveem essa possibilidade. O cara pode estar doente de várias maneiras, pode estar incapacitado de exercer a presidência da República porque, sei lá, está na cama, está em coma, mas nesse caso até poderia ter sido, já foi usado essa ferramenta da 25ª emenda. Nunca aconteceu de usar para tirar um presidente contra a vontade dele, porque obviamente o Trump ia espernear e ia tentar impedir, né? Ele tem direito a pedir para o Congresso negar isso, né? Mas o Congresso é que decide no final das contas. E aí decide por maioria simples, nem precisa, aliás, decide por 2/3 o afastamento do presidente para o vice assumir, porque ele endoidou. E é mais ou menos o caso que envolve Donald Trump, ou não? Pensa bem. O que você acha, aliás? Porque é o seguinte, o comportamento dele realmente é muito errático, né? É um comportamento que não é de gente normal, as coisas que ele faz, as coisas que ele fala. Todo dia tem uma maluquice diferente, todo dia, sem exceção. Pode olhar no noticiário, todo dia tem uma maluquice diferente que foi dita pelo Trump lá na rede social dele.
Então, esse tipo de coisa desperta essa desconfiança de que ele não esteja mais batendo muito bem da cabeça. E aí isso poderia ser o caso de afastamento do Trump, né? Repito, tem remédio na Constituição dos Estados Unidos. Falta coragem para exercer esse remédio, para pegar esse remédio e aplicar, que é o vice-presidente falar, ó, o presidente endoidou, não tem mais condição de ser presidente. E aí ele é afastado do cargo, né? Isso aconteceria em uma situação em que houvesse coragem política de se fazer isso. Então deveria acontecer, porque Trump já passou demais da conta do nível de uma pessoa normal. Isso revela muito mais sobre a sanidade mental, ou melhor, a insanidade mental dele do que qualquer outra coisa, né, não?